assaltante. Toda essa história agora da mudança de escala de trabalho no Brasil, né? A história do 5-2, 7-2, 6-1, isso tudo que está acontecendo, porque cada vez mais o governo mete o dedo no trabalho, cara. Não, bicho, pra mim deixa o cara trabalhar. O cara quer trabalhar 100 horas, o problema é do cara, Renan. Porra, cara. Vamos lá. O problema é dele, velho, não é meu, cara. Eu vou te falar, essa questão é uma das maiores picaretagens do governo esse ano. Picaretagem, só que não só do Lula. Então, Criciúma, vão tomar porrada aqui, dos fãs da família Bolsonaro. Cadê os Bolsonaro contra isso aí? Cadê? Eu tô falando publicamente. Isso é uma loucura. Porque tá sendo oferecido pro... Primeira coisa, vamos falar do 6x1. Esse caso 6x1 é que a pessoa trabalha horário fechado toda semana, todos os dias da semana. Não, eu já trabalhei com fábrica. Tem pessoas que trabalham meio período no sábado. É de acordo com o escalonamento que você vai fazer no seu horário. Se você mora numa cidade pequena, em que o tempo de deslocamento do transporte da tua casa pro trabalho é às vezes 10, 15 minutos, é uma coisa. Foi criado toda a comoção ao redor do 6x1 porque em grandes centros urbanos a vida do trabalhador é horrível. Uma pessoa que mora na periferia de São Paulo, aí vai pegar um trabalho 6x1 no lugar mais central, ela passa horas e horas no trânsito. Então ela realmente não vive. A vida dela é muito ruim. E aí ela fica indignada. Minha vida é assim. A vida precisa ser assim. A questão que não é se ela tá escolhendo se a vida precisa ser assim ou se é uma maldade do empresário. É porque as coisas são assim num país em que a produtividade é baixa e a renda é baixa. Em que contratar e demitir uma pessoa é muito difícil. Em que ter uma empresa no Brasil é muito difícil, é muito complicado. Essa é a realidade das coisas. Não é culpa do empresário, não é culpa do trabalhador, é como as coisas são num lugar em que as pessoas precisam trabalhar. Quando o governo vai lá e interfere sem mexer na produtividade, sem mudar, por exemplo, o tempo que as pessoas passam dentro de um ônibus indo e se deslocando do trabalho de um ponto ao outro, ele só está enganando, porque ele está fazendo o trabalhador achar que ele tem a seguinte dicotomia: olha, eu posso trabalhar 6x1 e ganhar um salário X, ou eu posso trabalhar agora 5x2 com menos horas trabalhadas e também continuar ganhando X. E não é isso que está sendo dito. A questão central essa é a verdade. Ou você trabalha hoje, do jeito que o Brasil tá, no 6x1, ou você não tem emprego. Para muitas pessoas vai ser isso. Ou o emprego vai diminuir, ou você vai ter que ir totalmente para informalidade, ou você vai fazer bico. Só que o governo tá falando que vai acontecer isso para essas pessoas. O governo tá pegando os estudos como foram feitos por federações de indústria, federações comerciais, que mostram perdas na casa das dezenas de bilhões para os setores, demissões na casa, assim, das centenas de milhares. O governo não tá falando isso. Só tá falando assim, tô tirando do empresário para dar para você. Isso é mentira. E o Brasil tá fazendo errado. É um momento que o Brasil tá passando em que a nossa produtividade não aumenta. Produtividade é a quantidade de recurso que uma determinada sociedade, quando o trabalhador faz uma sociedade por hora trabalhada, quantidade de dinheiro que ele gera. Pois bem, a produtividade do Brasil não aumenta como deveria. E quando comparado com outras nações do mundo, ela tá ficando para trás. Tá aumentando do Vietnã, a Índia tá aumentando, China aumentou demais. Isso significa o quê? O trabalhador tá ganhando mais lá. Ele trabalha muito e ganha mais. O nosso tá trabalhando menos, tá ganhando menos, e agora a gente tá falando, não, a solução é trabalhar menos ainda. Veja, uma pessoa que tá na iniciativa privada e ela é uma autônoma, o cara faz Uber, o cara vende um perfume no Uber dele, a mulher dele faz uns doces, vende pra fora. Muitas famílias em São Paulo vivem assim. Talvez aqui em Criciúma a gente tenha também esse tipo de modelo. O cara vai lá, faz 2, 3 trampos, às vezes trabalha quase todos os dias. A semana ele tira 8, 9, 10 conto. Ele tá fazendo a renda dele. Tá trabalhando muito, mas ele tá escolhendo isso. Ele prefere fazer isso do que pegar um emprego CLT pra tirar 3 mil. Ele escolheu isso. As pessoas estão escolhendo trabalhar mais para poder consumir mais, para poder salvar um pouco mais de dinheiro para ela fazer uma aposentadoria ou investir num outro negocinho. As pessoas estão fazendo as escolhas delas e o governo não quer que elas façam as escolhas. Essa é a real. O governo quer fazer populismo. Eu acho isso tudo uma picaretagem. Quando você fala de populismo, cara, o presidente da República, nada mais é do que um grande negociador. E negociador no bom termo, né? Ele é um administrador, negociador. Você tem muita coisa para fazer, né? E negociar no Brasil muitas vezes é ter a sua flexibilidade moral, né, colocada em prática, né, cara? Você tá preparado para isso como presidente, cara? Eu acho que como brasileiro, um lugar onde a gente anda em cima de esgoto, onde a gente vê o erro pra lá e pra cá, a gente já vive nessa negociação diariamente. Você tem que olha só, você negocia sem saber com o assaltante, você nem vê a cara do assaltante. Quando você põe isso filme no teu carro, ou quando você põe um muro na frente da tua casa, você já tá numa negociação. Você já tá avisando, daqui você não pode pular, tá? Eu tô dificultando o seu trabalho. A gente permanentemente negocia com o absurdo. Se o cara tem uma pequena empresa e ela sabe que vai receber uma fiscalização, eventualmente de um fiscal picareta que vai querer tirar uma grana dele, você já sabe como se adaptar. Então nós somos muito adaptáveis. E a gente já está se adaptando com a maluquice. O que a gente não pode perder é a capacidade de indignação
e o seu conjunto de valores. Então, se eu viro presidente da República, eu sei o que não é negociável e eu tenho que trabalhar, aí sim, para dobrar os adversários de modo a minha agenda vencer. Então, eu não posso trair a minha agenda. Eu posso não conseguir entregar 100% dela e entregar 70%. Aí outra entrega 50%, outra entrega 80%. Mas eu tenho que sempre puxar pro nosso lado. Infelizmente, a gente vive num país, tá, em que o presidente não manda nada. Nada. O presidente é um boneco. Ele é o cara que tem mais votos de todos. Ele é o único cara que é eleito de maneira majoritária e ele manda menos do que o presidente do STF e ele manda menos do que o presidente da Câmara e do Senado. Isso é uma bizarrice. Bizarrice. O Bolsonaro não mandava, o Lula não manda, o Temer já não mandava. E tá ainda pior, porque o STF manda muito mais do que ele mandava antes e agora com o orçamento secreto, os deputados e os senadores mandam muito mais. Eles podem dar uma banana pro presidente. E aí o presidente ganha e não é nem que ele negocia, ele não faz nada. Os petistas são muito fãs do Lula. O que o Lula fez nesse mandato? Qual foi a conquista do Lula? Pé de meia. Vou dar uma graninha pro sujeito ir pra escola. Pro cara ir pra escola. Ele não fazer, assim, não tem nada de desempenho, é só ir pra escola. Qual é a outra? Gás, vou dar um vale gás. Vou dar um botijão de gás pra pessoa. Pô, tamo bem, hein? A Índia mandando sonda pra Lua, e a gente vai dar agora um botijão de gás. Tem um prefeito aqui perto aqui que meu pai conta, isso na década de 90 ali, ele ganhou porque tinha 700 eleitores e ele deu 500 botijões de gás. Verdade, cara, aqui do lado, aqui, na época aqui. Essa é a lógica. Essa era a história do Brasil. O Brasil hoje não pode ser que é um lugar muito pobre. Ainda é muito pobre. Cara, acho que o quê? Mais de 90% da população ganha menos 3 pau por mês. Exato. Pô, cara. Exato. É uma realidade muito diferente até da nossa aqui em Santa Catarina, né, cara? Sim. Eu falo pra galera assim, cara, é um mundo muito diferente do nosso. Uma coisa pra explicar até a conceito, porque as pessoas vão falar, mas o PIB do Brasil é um dos mais altos, está sempre top 10, top 15 do mundo. Sim, esse PIB é alto, tem 200 milhões de habitantes. E aí quando você divide igualzinho, você já vê que não, se dividisse o PIB todo pelas pessoas, já não seria um PIB per capita gigante, não seria nada de assustador. O problema é que nós temos uma outra coisa que chama concentração de renda. E aí funciona assim, cara. Algumas pessoas têm muito, muito dinheiro. E a maior parte tem nada. Tem muito, muito pouco. E a classe média é pequena. E o pouco que tem de classe média está diminuindo. E a tendência é de diminuição. E aí nós temos um problemaço, que aí vai virar uma sociedade de pessoas pobres dependentes do Estado. Que é por isso que eu chamo de maranhanização do Brasil. O Brasil, se não se alterar, ele vai virar um gigantesco Maranhão. E, cara, é uma luta, a gente não pode deixar isso, porque quem vai pro Maranhão falar, olha, isso aqui é o mais próximo que a gente tem de um regime socialista. Todo mundo depende do Estado para sobreviver. Você tem um negócio, seu negócio é meio que sócio do governo, os impostos são altíssimos. A propriedade privada, se não relativizada, ela é quase inexistente. As pessoas vivem, vamos dizer, de maneira famélica e tudo passa e depende do Estado, em todas as instâncias. Tá, eu não quero viver nesse país. Esse é um país desesperado, só que tem muita concentração. Posso só alargar essa discussão? Tem uma cidade lá que eu visitei que chama Santo Antônio dos Lopes. Eu até fiz um vídeo legal comparando São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina, com Santo Antônio dos Lopes. Por quê? O PIB per capita da cidade é 360 mil reais por ano. Ou seja, se eu dividir o PIB da cidade pelo número de habitantes, é 360 mil reais por ano. É 5 vezes maior do que São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina. Pois bem, a cidade, ela é deplorável. Todo mundo é pobre. IDH 0565 por aí, que é uma IDH de nação da África subsaariana. Não tem esgoto, rua tudo esburacada, cachorro no meio da rua. Cidade largada, ela tem uma usina termoelétrica gigante. A renda fica com 0,1% das pessoas, fica com os políticos até têm arrecadação, não fazem nada com a arrecadação, roubam ali o que podem e ninguém tem nada. Então, o que eu quero dizer é, a gente é muito desigual. E nesses lugares mais pobres, a desigualdade ela é gritante. Gritante. As pessoas não têm nenhuma dignidade. E o pior, as pessoas nem percebem que elas não têm dignidade. Mas quando você chega com o seu discurso, cara, que é muito ruptivo em muitas coisas que vocês falam. Na verdade, para mim o discurso de vocês deveria ser todo o discurso. Todo político deve ter o mesmo discurso de vocês. Né? O resto eu também acho. De verdade, o resto é populismo. E não é puxando teu saco, é porque é o que a gente queria ouvir, né, cara, de verdade. Mas quando você chega com esse discurso lá em cima, esse cara te entende, velho, ou não? Puta, cara, eu vou te falar uma coisa que você vai ficar mais chocado. Foi o estado que eu fui mais bem recebido, Maranhão. Porque eles estão aguardando alguém, até a pessoa mais humilde, analfabeta, ela entende o que eu tô falando. Eu juro pra você, e não é papo não é papo populista. Porque eu tô chegando, cara, onde é que eu tô falando, parabéns, homem bom, vou cuidar de você, vamos comer um cuscuz, sabe aquele papo de... É nada, eu tô falando, você tá errado de vender teu voto político vagabundo aqui. Eu falo, o político vagabundo tá te roubando nisso, e você ainda tá votando nele. Sabe o show do Wesley Safadão que você achou que foi legal? Foi com dinheiro roubado, tá?
Você tá errado de ir nesse show. E teu político é um ladrão. Eu fiz aquilo achando assim, eu só vou falar a verdade e dane-se. As pessoas lá, por favor, vem na minha cidade, por favor, fala do meu prefeito. Por favor, vem na outra. Aí eu resolvi fazer uma turnê pelo Maranhão. Passei uns 8 dias no Maranhão, por aí. Tá, mas os prefeitos te receberam muito bem, então. Eles fugiram, né? Fugiram todos. Nenhum queria encontrar. E os caras achavam que era uma caravana do inferno, que cada cidade que eu chegava mostrava os problemas, e o prefeito saia tudo queimado lá. Foi um horror. Aqui, tem uma pergunta pra ti, que a Natália de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A rádio vai pegar bem por lá, cara. Tá perguntando se você vai pro Rio Grande do Sul. Vai descer? Vou. Como é que tá? Como é que tá a agenda de... Vou, assim, o Rio Grande do Sul deve acontecer em maio pra junho, né? Maio pra junho, porque a gente vai pra Bahia antes, vai pra Espírito Santo antes. Vamos fazer Grande São Paulo, interior de São Paulo. Você conhece já todos os estados do Brasil, não? Falta, acho que o Acre, falta Roraima. O resto do Centro-Oeste, do Nordeste todo já fiz. Falta pouquinho na região Norte. E aí eu vou gabaritar tudo. Faltava Maranhão, que eu não tinha feito. Mas o Rio Grande do Sul é bem importante. Até porque o Rio Grande do Sul é um estado que não está numa situação boa. Definitivamente não está. E vamos mostrar coisas boas, que é o que eu tô fazendo. Eu vou mostrar coisa boa e coisa ruim. Que em Santa Catarina, por mais que seja um estado que esteja bem acima da média do Brasil, eu também mostrei problemas. O que você mostra de grandes problemas aqui de Santa Catarina? Eu vou dar um exemplo. Aqui tem um problema claro de as cidades não estarem prontas para se adaptar a uma migração que está vindo de outros lugares e problemas sociais que a gente está acostumado a ver lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Favelização, formação de Cracolândia, destruição de uma sociedade baseada em confiança. O caso de vocês é um caso que tá chocando as pessoas, porque vocês viviam uma sociedade de muro baixo nas casas, de deixar o carro às vezes com o vidro aberto. Deixar a chave dentro do carro, pô, imagina. Essa era a sociedade de vocês. E isso está mudando. Até Criciúma era assim, cara. Sim. Tinha 200 mil habitantes e era assim. Exato. Isso está mudando e vocês não estão querendo mudar. E a real é, vocês não têm que mudar, porque vocês estão certo. A norma tinha que ser isso. A norma tinha que ser sua Criciúma, sei lá, 10 anos atrás. E não a norma ser São Paulo, que você vive num terror. E aí, por quê? Aqui a gente tá crescendo economicamente, então pessoas estão vindo de fora, o governo federal tá fazendo linha aérea, rolou lá no oeste no oeste aqui de Santa Catarina, linha aérea Roraima pra trazer venezuelano pra cá pro estado. Por quê? E aí, como lidar com isso? Então, essa coisa de lidar com um problema que não existia, a destruição da sociedade baseada em confiança, é o problema que choca todo mundo. A segunda coisa, a falta de infraestrutura, que é decorrente do problema do impacto federativo. O dinheiro de vocês não fica aqui em Santa Catarina. Então, vocês ficam, né, sem infra. Vocês produzem muito, só que a estrada é uma desgraça. Pô, isso é doentio. É um problema do Paraná. O Paraná é um baita estado, é o 4º PIB brasileiro. E, pô, eles não têm estrada também para escoar a produção, ferrovia. Mesmo história. O caso do Paraná e de Santa Catarina são casos muito parecidos. Cara, a gente tá com o Morro dos Cavalos aqui na 101, aqui, que é um caos, velho. É uma briga eterna. Acidente toda semana. Bom, paralisações quilométricas, o problema de produção que isso aí gera Exato. E assim, o governo federal não olha como deveria para isso. E são estados que são vaca leiteira em termos de arrecadação, né? Eles geram um fluxo de caixa pro governo. Nosso BR-101 demorou 15 anos, cara. Exato. Poxa, é uma vergonha. É ridículo. É uma vergonha. É uma vergonha. Assim, quando eu pego esses casos, é uma vergonha, porque a gente tá falando de PIB. É PIB que está sendo gasto e jogado no lixo, custo operacional, aumento de custo Brasil. Simplesmente porque o governo federal não olha para isso, porque gasta muito mal. Fica comigo no próximo bloco, pode ser? Eu sou seu... Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.